Ok, quer dizer que a questão que nos interessa aqui é a questão da reforma do ensino médio, aprovada pelo Congresso alguns dias atrás, com toda a importância, com todo o impacto que ela tem na vida de milhões e milhões de jovens. Além da maneira autoritária, não democrática, né, com que foi conduzido o processo, a gente ainda deve considerar o fato de que ela traz em si uma visão de sociedade, um projeto econômico que substitui a noção de que a educação deve promover o desenvolvimento integral do ser humano pela concepção de que o ensino serve para preparar a força de trabalho. Essa reforma propõe formar mão de obra para o desenvolvimento econômico, desconsiderando as exigências que a educação precisa ter no sentido de uma formação integral do indivíduo. E a questão da educação física, da educação artística, mas significa também a questão da formação da cidadania, da consciência crítica, da autonomia de pensamento, que vai permitir aos cidadãos agir conscientemente com relação não só às questões colocadas para o seu desenvolvimento pessoal, mas às questões de responsabilidade social, a qual todos nós inevitavelmente, por mais que alguns segmentos neguem, né, a exigência de uma responsabilidade, de uma consciência social, mas isso é um dos pressupostos da nossa civilização e um dos fundamentos que a educação nunca pode abandonar. O problema não está em si nos instrumentos, nos mecanismos ou em como se estrutura, como se desenvolve o processo, mas de fato no seu significado e no seu objetivo. Porque vamos pegar a questão, por exemplo, a reforma prevê que os alunos, a partir de um certo momento, possam constituir itinerário formativo, ou seja, existem as disciplinas de português, matemática e inglês que são necessárias nos 3 anos do segundo grau. Existem os conteúdos que estão previstos, né, nas diretrizes da educação nacional que têm que ser desenvolvidos, mas ele promove o fim das disciplinas. Isso, em princípio, poderia ser muito positivo, escolha, mas isso supõe uma escola capaz de oferecer todas essas opções. O que nós sabemos está muito longe da escola brasileira. Que se oferecer uma dessas opções, ou duas dessas opções para os alunos, de maneira, né, plenamente desenvolvida, com todos os recursos necessários, nós já estaríamos muito satisfeitos. Na verdade, só as escolas particulares vão ter condições de oferecer todo esse leque de opções e permitir aos alunos, de fato, levarem adiante, seja um processo, né, de formação técnica, em alguns casos, ou em outras situações de formação ou em linguagens, ou nas ciências humanas, ou nas ciências da natureza, ou na matemática. Na verdade, o modelo vai colocar para a escola pública uma situação quase que inevitável. Os alunos de condição pobre, sabendo que dificilmente vão poder ingressar na universidade, porque tu repara que nem aqueles conteúdos que são desenvolvidos, né, nas disciplinas que são básicos e que preparam, dão uma noção para eles do que vai ser exigido no vestibular, nem isso mais, de certo modo, vai poder, ou necessariamente vai acontecendo na sala de aula do segundo grau. Sim, nós não estamos na Finlândia, onde é possível, inclusive, acabar com a escola como espaço físico, porque existe um planejamento tão meticuloso, tão, vamos dizer assim, consciente por parte da sociedade e dos educadores, que a educação se desenvolve nos múltiplos espaços da vida cotidiana, mas sob um planejamento e dentro, vamos dizer assim, de um objetivo de formação, desenvolvimento integral e de abertura, né, das possibilidades de desenvolvimento pessoal das pessoas, que jamais a nossa escola vai oferecer nas condições em que ela existe hoje, por mais heróico que seja o esforço que fazem os professores todos os dias nas condições mais adversas em que eles trabalham. Ou seja, a escola particular e aquelas que tiverem, né, recursos a partir de mensalidades normalmente altas que elas cobram, vão poder oferecer esse leque de possibilidades. E, inclusive, a possibilidade de ingresso na universidade. Para a escola pública, vai ficar basicamente uma situação de, vamos dizer assim, deterioração que vai se agravar ainda mais em termos, né, do que se obtém em termos de rendimento, de desempenho e capacidade dos alunos, isso comprovado, inclusive nos exames e inclusive em testes em nível internacional, o Brasil fica sempre em posições muito abaixo na tabela. No fundo, esse modelo vai gerar um gigantesco desperdício de talentos, de capacidades de jovens que poderiam cursar a universidade e não só, repito, contribuir, né, no sentido de um desenvolvimento pessoal, de uma realização pessoal, mas contribuir extraordinariamente para o desenvolvimento e para o progresso da sociedade, em todos os níveis.
tanto no nível econômico, tecnológico, no nível da compreensão dos seus grandes desafios e problemas, enfim, em todas as áreas. Por trás desse projeto existe a ideia de que a universidade deve ser para os ricos, não deve ser acessível às camadas pobres ou mesmo aos segmentos médios da população. Essa ideia de que o país precisa dessas medidas e dessa educação para poder se tornar competitivo e se desenvolver economicamente é uma falácia. Pelo contrário, promove um processo de recolonização e de destruição do que existia, né, já de bastante precário na educação brasileira e que agora se vai passar por uma situação mais complicada ainda. Provavelmente o acesso à universidade vai continuar sendo feito através de provas vestibulares e de Enem, para as quais vão estar preparados aqueles alunos que têm uma formação ou numa escola particular ou em alguns raros estabelecimentos públicos que vão possibilitar isso. De resto, que nós vamos ter um desperdício gigantesco de talentos, de recursos, de potencialidades, o agravamento das contradições sociais, das injustiças no país, com a concentração ainda maior da riqueza. Nosso país já é hoje um dos países com a maior concentração de riqueza que existe no mundo. A situação tende a se agravar ainda mais a partir de agora com a exclusão, porque o reflexo, né, da deterioração e da desqualificação e de um desmonte mesmo do que ainda existia em termos de ensino público vai levar a uma situação de total inacessibilidade para os setores populares ou mesmo para os setores de classe média, de acessibilidade à universidade e as possibilidades de ascensão social. Ou seja, a universidade vai se transformar basicamente em instrumento de manutenção de status e não em instrumento de desenvolvimento econômico e social ou mesmo, né, de ascensão para determinados segmentos da sociedade ou para um desenvolvimento soberano que o país poderia trilhar, que vinha, de certo modo, trilhando ou tentava trilhar, mas que parece agora cada vez mais distante.